Maravilha. Corrente interferencial, gente. Primeira coisa que vocês têm que saber é o conceito da corrente interferencial, quais são os efeitos clínicos, quais são os efeitos clínicos que essa corrente gera. A partir daí, entendemos os parâmetros dela e as suas formas de aplicação, tá? O nome interferencial é bem sugestivo, né? Deve estar acontecendo alguma interferência aí, alguma bronca deve ter acontecido. Maravilha. Então, como eu expliquei antes para vocês, nós estamos nesse grupinho daqui e a corrente interferencial é uma corrente que está na média frequência. Você vai ver literatura falando que é de 1.000 a 10.000 e você vai ver literatura falando que é de 1.000 a 100.000. Tanto faz, tanto fez, gente. É média frequência. Mas eu não conheço nenhuma corrente de média frequência que utilize mais do que 10.000. É só uma forma de classificação que depende do autor, muda um pouco, tá? Mas não tem nenhum problema, não. Tá tudo certo. Beleza. Sabendo disso daí, eu preciso só informar agora para vocês que as correntes de interferenciais, elas irão trabalhar com valores de 4.000 ou 2.000 Hz, tá? Então, entendam que você pode escolher a frequência portadora de 4.000 ou a frequência portadora de 2.000. Você não pode variar além desses dois valores. Você só tem essas duas opções, tá certo? 4.000 ou 2.000. Você escolhendo, aí a corrente vai ser toda nessa frequência portadora. Não estou falando ainda da moduladora, só da portadora. Então, você vai escolher a sua frequência portadora, tá? E a corrente interferencial tem uma carinha bonitinha, diferente de tudo que vocês já viram, tá certo? Essa é a corrente interferencial. Percebem que o gráfico dela foge um pouco do padrão que a gente está acostumado? Foge um pouco, não é? É um pouco diferente. Daí é que a gente vai conseguir entender por que o nome dela é corrente interferencial. Porque a corrente interferencial, ela vem da interferência da corrente 1 com a corrente 2. Corrente 1 vai ser emitida pelo canal 1 e a corrente 2 vai ser emitida pelo canal 2, tá? E é isso que está acontecendo. Você só pode utilizar a corrente interferencial, fixa aí na cabeça, hein? Você só pode utilizar a corrente interferencial com dois canais simultaneamente, tá certo? Então você vai pegar o canal 1 e o canal 2 e aplicá-los na pele do seu paciente. A depender da programação que você faça, você vai utilizar esses 4 eletrodos, fazendo com que haja entre eles o que a gente chama de cruzamento de correntes. Canal 1 faz esse sentido e o canal 2 faz esse sentido daqui, gerando uma zona de interferência. Nessa zona aqui de interferência que eu estou grifando de azul, nós temos a resultante dela, que é essa corrente daqui, parecendo um sinal, um ruído, né? Parecendo um ruído. Então, um ruído elétrico. Então, é basicamente isso daqui. E nada mais é do que um ruído elétrico mesmo, né? A interferência, né? A interferência entre duas correntes. Por que isso ocorre? Toda vez que as correntes elas se cruzam, elas se transpassam, fisicamente, elas interferem uma na outra, tá? E o que nós estamos fazendo aqui é gerar interferência entre duas correntes de média frequência, a corrente do canal 1 e a corrente do canal 2. Da agora em diante, canal 1 a gente vai chamar de corrente fixa.
E a do canal 2 a gente vai chamar de variável. Vamos chamar de variável. Então, a gente vai ter a fixa e a variável aplicadas no mesmo local, gerando uma zona de interferência. Toda vez que isso acontece, a gente vai ter a corrente interferencial acontecendo. Tá bom, galera? E quando ela acontece, essa zona de interferência vai gerar um efeito terapêutico que a gente deseja, que a gente quer muito. Justamente porque a gente está aplicando a corrente, é o que a gente está querendo que aconteça. Essa zona de interferência aqui. Tá bom? Já sabendo disso, então nós temos agora o canal 1 e o canal 2. Aí olha esse exemplo aqui, tá certo? Eu vou ter no canal 1 fixo em 2000 ou 4000. Eu vou ter fixo isso daqui. E no canal variável não pode ser 4000. Ele vai variar entre 4001 até 4000. Ai, ficou errado. 4.250. Quem lembra de onde vem os 250? Quem lembra? Estão lembrados de toda a explicação anterior, onde eu estou agora trazendo aquilo que eu expliquei antes para cá? Então, eu preciso que no canal 2 haja uma gordurinha a mais, ou seja, haja uma frequência a mais, para que ela seja diferente da portadora. Então, aqui é 4, eu posso escolher um valor entre 4.001 e 4.250. Mas se eu escolhesse 2.000, esse aqui só ia me dar a opção de variar entre 2001 até 2.250 Hz. É onde ele ia permitir variar. Tá certo, galera? Entenderam de onde vem a variação que está fazendo com que a corrente interferencial ela consiga ser modulada para que seja percebida? Ficou claro isso daí? Se não houvesse essa modulação aqui, ó, essa sobrinha de 1 a 250 que a gente pode acrescentar, não haveria como a corrente interferencial gerar qualquer efeito terapêutico. Ela precisa dessa sobra. Porque essa sobra daqui vai fazer o seguinte: canal 1 vai estar passando, canal 2 vai estar passando aqui, certo? Gerou a zona de interferência. Nessa zona de interferência aqui, 4.000 com 4.000 se anulam, mas há um residual que a gente botou a mais. Esse residual daqui é exatamente o valor que a gente planejou aqui. Então, se eu botei 4.100, esse residual de 100 Hz vai passar. E eu vou perceber. E é isso daí que torna a corrente perceptível, capaz de ativar nervos sensoriais e motores, gerando aí o estímulo que a gente quer, o estímulo que a gente sonha, o estímulo que a gente deseja. Eu só vou tirar aqui a aula e mostrar uma parte da live onde tem um artigo show de bola para vocês entenderem isso. Vou baixar aqui. Eu tenho que apagar isso tudo, né? Porque ficar riscando aqui não é legal. Então, vamos aqui, aqui. Apaga. Apaga. Pronto, apaguei. Deixa eu botar aqui agora na live. Pronto. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto, aqui. Pronto. Não quero nem que abra. Quero só que vocês consigam enxergar isso aqui, tá certo? Ó, aqui é... Vou até fazer com as mesmas cores para não dar nó no juízo de vocês. E... Pronto. Esse aqui é o canal 1. Esse daqui é o canal 2. Vamos usar o mesmo exemplo? Canal 1, 4.000. Canal 2, 4.100. Concordam que eles estão ligeiramente diferentes? Mas eu aplico fazendo o cruzamento entre as correntes.
Agora, tenta me acompanhar aqui no vídeo e vocês vão ver, ó, na hora que eu estou nesse pico aqui, perceba aqui, ó, essa tá no pico e essa daqui também tá no pico? Também tá no pico? Percebe que sintonizou? Sintonizou, não sintonizou? Agora, quando tá na depressão aqui embaixo, olha o que aconteceu. Quando tá aqui embaixo, bem na depressãozinha, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Essa daqui tá na depressão, no vale, e essa daqui tá no pico. É a hora que elas se desencontram. Essa aqui tá no pico e essa de cá tá no vale. Por isso que a corrente interferencial ela vai ter picos e vales. Cada grupinho desse daqui é um conjunto de pulsos. O amarelo ficou péssimo, né? Espero que vocês conseguindo enxergar. É um conjunto de pulsos, que eu tenho outro conjunto de pulsos. E esses conjuntos daqui é que vão permitir a minha percepção da corrente interferencial. Começou a ficar claro aí? Começou a entender como é que é a corrente, como é que é a física da corrente interferencial, tá? E a gente costuma dar uns nomes bonitinhos aqui agora, mas não sei se vocês precisam decorar. Não precisam decorar, tá? Que quando elas estão juntas, sintonizadas, é uma interferência construtiva. E quando elas estão em opostos, é uma interferência destrutiva. É apenas para você saber, ó, estão sintonizadas, estão dessintonizadas. Sintonizou, dessintonizou. Sintonizou, dessintonizou. E quem vai dizer o momento em que vai dessintonizar é a frequência que você bota aqui de 4.001 até 4.250. Beleza? Amarelinho foi uma péssima escolha. Beleza, galera? Captaram, entenderam isso daí? Se vocês entenderam isso, já entenderam tudo da corrente interferencial. Tudo, tudo, tudo. Não preciso falar de mais nada. Vocês já podem até dar aula para mim sobre corrente interferencial. Beleza? Seguindo. E é isso que aconteceu aqui, ó. Eu vou ter essa zona de interferência. E aí nessa zona... Ah, amarelo tá horrível. Aí vocês vão ter essa zona aqui. E nessa zona vai sair uma frequência resultante. Essa frequência resultante é justamente essa sobrinha de 100 Hz que está aqui em cima. Tá certo? Se é essa sobrinha, o que vai gerar o efeito terapêutico é essa sobrinha aqui. Beleza? Sabe como essa sobrinha é chamada? Vamos ver no próximo slide? Ah, só porque... Ah, não acredito. Pronto, depois eu volto para aquilo tudo. O nome dessa sobrinha a gente chama de amplitude modulada de frequência. É um nomezinho comprido, mas que quer dizer a sobrinha, que eu posso botar exatamente além dos 4.000. Então, ó, canal 1 termina aqui, canal 2 também termina aqui. E essa gordurinha de frequência que eu posso trabalhar, que vai até 250 para alguns aparelhos e para outros até 150, e tudo bem, tanto faz, de verdade, isso não é um problema, tá? Alguns aparelhos lhe dão só até 150, outros aparelhos lhe darão até 250. E tudo bem, tá tudo certo, isso não vai mexer, não vai influenciar em absolutamente nada, tá? Mas nós temos aqui agora essa diferença, que é o que eu tenho que programar, tá? E aí você vai ter que programar. Eu quero que vocês parem agora, respirem a paz, contem até 10 e relembrem a aula de tênis. Faz aí falar uma coisa aqui bem da época de vocês, ó. Rebobinem a fita. Bem da época de vocês. Rebobinem a fita aí de 2 semanas atrás e lembra do que eu falei
sobre o planejamento da frequência do TENS. Você está com TENS na sua cabeça. Você está com um paciente do seu lado. Você vai programar o TENS. Como você deve raciocinar a frequência do TENS? Não faz a mínima ideia, né? Interrogação aqui total, gigante assim, ó. Uau! Tem problema não, eu volto agora. A frequência no TENS é só você pegar aquele conhecimento e trazer para cá, que é exatamente o que a gente vai utilizar para a AMF. Então vamos lá, vou relembrar no TENS e vou dizer, ó, isso que a gente raciocina lá, a gente vai raciocinar aqui agora. Se eu tenho no TENS uma frequência que vai de 1 até 250 ou 150, depende do aparelho, mas vamos padronizar em 250? Ele vai dizer o seguinte, ó, você pode dividir essa frequência do TENS em baixa frequência, aí você vai colocar baixa mesmo, né, de 1 a 10, ou você pode trabalhar com alta frequência de 50 Hz em diante, certo? Aqui gera a sensação de formigamento, e aqui gera uma sensação de vibração. Geralmente associado a um estímulo motor, geralmente associado a um estímulo sensorial, tá? Se é sensorial, é mais agradável, é mais confortável, aí eu prefiro utilizar nos meus pacientes mais agudos. E se é motor, vibração, mais agitação, ele é mais associado com situações crônicas. E você agora tem essa baixa frequência, que você pode brincar aqui, e você vai ter agora a alta frequência, e você pode brincar do lado de cá. Você brinca quando é condições agudas, você brinca aqui quando é condições crônicas. Beleza? Essa é a forma mais lógica de se pensar, certo? Entendam dessa forma, de coração. Estou pedindo que vocês entendam dessa forma, tá certo? Concordam comigo que essa é uma forma interessante da gente pensar a frequência? Não facilita o entendimento? Que valor eu devo botar? Ah, tá, eu não sei se eu boto 1 ou se eu boto 100. Calma, olha essa lógica aqui, né? Que a gente vai botar agora. Beleza. Essa é a forma que a gente tem que raciocinar. Vou apagar. E aí, os livros vão trazer da seguinte forma, ó. Os livros vão dizer o seguinte: beleza, você quer planejar MF? Divida a MF agora em dois grupos: a MF baixa e a MF alta. Foi exatamente o que eu falei para vocês: a MF alta e a MF baixa. Só que, didaticamente, os livros vão trazer o seguinte. Volta aqui, peraí. Didaticamente, os livros vão trazer, ó, de 1 a 75, de 1 a 75 é baixa. De 75 a 150 é alta. Sinceramente, gente, isso, na prática, não é assim que funciona. Não é dividir no meio exato, não é? Não é. A gente já sabe que o raciocínio da MF é use baixa mesmo. Você vai trabalhar aqui, ó, com valores de 1 a 10. E você que é alta, trabalhe com valores de 50 a 150 ou 250, a depender do limite do aparelho. Certo? Pronto. Raciocinem dessa forma que vocês nunca vão errar. Tá ok, gente? Beleza? Compreenderam isso daí? Eu gostaria muito de estar perto de vocês agora para poder mostrar essa funcionalidade acontecendo lá no aparelho.
Esse piquititico que eu mostrei aqui, ele não tem corrente interferencial, tá? Então, não conseguiria mostrar só com os aparelhos lá da faculdade mesmo, para vocês visualizarem isso daí, tá certo? Ok, então eu já entendi que o aparelho ele vai ter um botãozinho chamado AMF, e que a AMF vai me dar um valor de 1 a 150 ou 250. E que eu vou raciocinar da mesma forma que eu raciocino com tens. Baixa, de 1 a 10, alta, de 50 em diante. Tá certo? Aí, você já resolveu isso, já colocou a AMF do aparelho, e depois da AMF, o aparelho volta para você e diga: ô meu querido, ou minha querida, vem cá, você colocou a AMF, tá certo? O grande problema é que eu não sei ficar só com a AMF. Eu quero que você agora me diga se eu vou ficar variando a AMF ou vou deixar a AMF quietinha. E para ficar variando, eu vou lhe dar um novo botão. E esse novo botão eu vou chamar de Delta AMF, tá? Eu vou chamar de Delta AMF. Delta, concorda comigo que é o nome de variação? É o símbolo de variação. E a MF, o próprio nome já diz, né? Eu vou variar esse valor que eu programar aqui. E aí o aparelho vai dizer: meu querido, você pode me programar entre 1 e 100 Hz. Você pode me programar, tá? Me programe aí de 1 a 100. O valor que você botar, eu vou ficar aumentando e diminuindo. Aumentando e diminuindo. Certo? Vamos dar um exemplo aqui agora. Se eu colocar uma AMF de 120, é o valor que vai começar do início ao fim. Mas o aparelho pergunta: você realmente quer ficar do início ao fim em uma única frequência? Se você falar que sim, é só não colocar nada de variação. Mas se você falar que não, ele vai perguntar: tudo bem, você quer que eu fique variando quanto? Entre 1 e 60. Aí você vai responder um valor. Aí digamos que você respondeu o valor de 60 Hz. Sabe o que vai acontecer? Ele vai começar em 120, aí vai baixar para 60. 60 Hz. Depois vai voltar para 120, depois vai para 60. Vai para 120, vai baixar para 60. É isso que o aparelho vai fazer. Alguém consegue entender por que o aparelho vai fazer uma mágica dessa, uma estripulia dessa? É para ficar bonitinho? Não é, né? Deve ter alguma função. Vocês conseguem me dizer qual é a função disso daqui? Qual a importância disso? Vocês conseguem... deixa eu tirar esses riscos aqui. Vocês conseguem me dizer por quê? Qualquer coisa, qualquer sinal de vida. Podem falar aí qualquer coisa mesmo. Dizer até que o Bahia vai ganhar e vai dar tudo certo no jogo do Bahia. E que o Vitória perdeu do Goiás. Goiás ou foi Goianiense? Goiás, não foi? E que o Vitória já está praticamente na Série C, tá? Goste você ou não. Mas isso é uma boa notícia, tá? Vitória lá, rapaz, levando a gente para lugares que a gente, graças a Deus, nunca mais foi, nunca mais vai, dizendo: ó, a gente existe, a gente está aberto também à Série C. Graças a Deus que nós temos pessoas bravas, né, para chegar lá e dizer: ó, nós ocupamos todos os lugares, até na Série C. Pronto. Beleza. Então, mas de boa, vocês estão entendendo, eu posso seguir, né? Só para eu ter um feedback se eu posso seguir. Pronto, posso. Então lá vou eu. Beleza. Então, ó, seguindo aqui, vocês entenderam a AMF? Estou torcendo e estou acreditando que sim. E aí, essa AMF que fica variando é justamente para que não haja um fenômeno chamado de acomodação neural. Vocês irão experimentar a corrente, e se você ficar mais de 5 minutos com uma corrente na mesma frequência, nos mesmos parâmetros, sem variar, ela vai começar a se tornar pouco perceptível. Você vai começar a achar que a corrente diminuiu. E aí, naturalmente, o fisioterapeuta vai lá e aumenta. Se você ficar variando a frequência, a percepção vai durar por mais tempo. E isso evita a acomodação neural. Beleza? Por isso que a AMF, a variação da AMF existe.
para que minimize a acomodação neural. Beleza? Captaram isso daí? Ótimo, show de bola. Então vamos lá, seguindo agora. Só que tem um probleminha. Como ele fica variando de 120, de 120 até 60, que foi o nosso exemplo, o aparelho não sabe com que velocidade ele vai fazer isso. E aí vem uma quarta pergunta. O aparelho diz, ó, eu sei que eu estou enchendo o seu saco, de verdade, mas eu preciso ainda que você me diga como é que essa variação tem que acontecer, porque eu não sei se eu faço essa variação dentro de 1 minuto, dentro de 1 hora ou em poucos segundos. Então me diga, por favor, como é que eu faço essa variação. Aí ele vai lhe dar 3 opções. Ele vai dizer, ó, eu quero que você fique variando 6 segundos subindo e 6 segundos descendo. Ou ele vai dizer também, ó, eu quero que você fique 1 segundo subindo e 1 segundo descendo. E ele pode dar uma terceira opção. 1 segundo subindo, 5 segundos sustentando e 1 segundo descendo. E olha, se você escolher 6 por 6, 6 para 6, ele vai acontecer isso aqui, ó. Vai passar 6 segundos chegando até 120, 6 segundos voltando até 60. E aí vai. E volta. É assim que ele vai funcionar, tá certo? Eu até fiz aqui, ó. Mais ou menos isso. Ele vai subindo e descendo. Subindo e descendo. Tá certo? É assim que funciona. Quando a gente escolhe o 6 para 6. E quando a gente escolhe 5 para 5, é mais ou menos assim que vai acontecer, ó. 1 segundo, ele vai de 60 a 120. 5 segundos se mantém aqui em cima. E aí, 1 segundo ele desce. Aí, de novo, ó. 1 segundo subindo. 5 segundos sustentando lá em cima. E 1 segundo descendo. Aí é 1, 5, 1. É literalmente isso que você vai ver no parâmetro chamado slope. E ainda tem o parâmetro 6 para 6. Ou 1 para 1. Que aí eu peço perdão aqui, porque não está correto. Deixa eu botar aqui. Não é 1, 1, 1. Não é 1, 5, 1. É 1 para 1. Aqui é 1 segundo subindo, puff. Subiu. 1 segundo embaixo. 1 segundo lá em 120. 1 segundo lá em 60. Tá certo? E aí você vai ter essas 3 possibilidades. De novo, 6 para 6, 1, 5, 1 e 1 para 1. Quando é que eu uso 6 para 6? Quando o cara está agudo. Ou seja, é muito agradável a corrente ir aumentando aos poucos e descendo aos poucos. Aqui é quando o cara está no subagudo. E aqui é quando o cara está no cronicão, que suporta essas variações mais bruscas. É isso aí, galera. É esse o raciocínio que a gente usa para escolher o slope. Beleza? Captaram? Entenderam? É isso aí. Pronto. Agora, olha que legal. Então, vocês já viram vários parâmetros. Vamos dar uma revisada aqui nos parâmetros. A primeira coisa que vocês viram é frequência portadora, frequência portadora. Vocês já viram 4.000 ou 2.000. 2.000 Hz.
frequência moduladora, que agora nós vamos chamar de AMF. E a AMF ela vai variar de 1 até 250 Hz. Tá? Deixa eu botar aqui para ninguém se atrapalhar. Ninguém se atrapalhar. Vocês viram a variação de AMF, que vai de 1 a 100 Hz. Vocês viram agora o último, o Sloop, que você vai escolher 3 opções: 6 para 6, 1 para 5 para 1 e 1 para 1. Já conhecemos 4 parâmetros da corrente interferencial. Vamos conhecer o quinto, chamado modo. E no modo ele vai lhe dar 2 opções. Você quer um modo tetrapolar, ou você quer um modo bipolar. Ou você quer um modo bipolar. Quando você escolhe o modo tetrapolar, que está aqui, ele vai lhe dar obrigatoriamente o canal 1 e o canal 2. Obrigatoriamente. O que significa que quando você tiver corrente interferencial, você não vai utilizar mais do que 2 canais nunca. Nenhum aparelho hoje vai lhe dar vários canais. Tem aí igual a corrente russa de 10 canais para você utilizar. Não, é canal 1 e canal 2, você usa em determinada região e acabou. Tá certo? Aí canal 1 vai fazer esse movimento aqui, levar você para cá. E canal 2 vai fazer esse movimento aqui, levando você para cá. E aí você vai ter agora a corrente elétrica passando nessa zona de interferência aqui, ó, tá? Então nós temos agora uma zona de interferência que vai acontecer exatamente daquela forma que a gente já explicou anteriormente. Vai gerar aqui uma resultante que vai ser exatamente o valor da AMF. Beleza? E aí nós temos essa zona de interferência. Você escolheu 4 eletrodos. E esses 4 eletrodos, telefone tocando. Esses 4 eletrodos, eles vão gerar essa zona de interferência. Ok. O aparelho, ele não satisfeito. Lá vou eu. Esse aparelho é um pé no saco, ele nunca fica satisfeito, né? E esse aparelho, não satisfeito, ele diz o seguinte: cara, você vai trabalhar com área muito pequena ou com área muito grande. Porque se for uma área muito grande, é provável que essa zona de interferência ela seja pequena para o que você quer. Essa área de interferência aqui não vai suprir e lhe dar o que você precisa. É uma área pequena. Aí eu vou fazer o seguinte para você, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lhe dar a possibilidade de você ter agora uma variação do modo tetrapolar. Você vai ter o tetrapolar manual. Poxa. Você vai ter agora o... Ó, que saco. Me atrapalhei aqui todo. Agora vamos para aqui. Você vai ter 2 possibilidades. Você vai ter o tetrapolar manual e o tetrapolar automático. Rapaz, o cara gosta de complicar aquilo que é simples, mas é porque ele quer o nosso bem. Ele não quer prejudicar a gente, não, gente. Eu juro que ele quer o nosso bem. Ele gosta muito da gente. As pessoas que criaram a corrente diferencial nos deram muitas possibilidades de uso, tá certo? Então não fiquem com raiva dele, não. Podem ficar com raiva do professor, mas do cara não. O cara foi um cara muito, muito inteligente. Mas vamos nessa, ó. Ele criou o tetrapolar manual e o automático. O manual esse sempre vai ser canal 1 e esse sempre vai ser canal 2. Sempre. Sempre vai ser canal 2. Do início ao fim. Então esse é o manual. Você não precisa fazer nada. Agora, se você quiser o automático,
Aí você vai dizer, sim, eu quero automático. Puf, apertou o botão. Aí vai acontecer o seguinte, canal 1 vai ficar trocando de lugar com o canal 2 automaticamente. E aí o aparelho vai começar a fazer uma cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos lá. Aí canal 1 passa a ser canal 2, canal 2 passa a ser canal 1. E aí daqui a pouco volta de novo e vai circulando de novo. Ou seja, eles vão ficar girando aí, vai ficar trocando, certo? Isso automaticamente dentro do aparelho. O aparelho muda quem é canal 1 e quem é canal 2. E aí vai fazer uma brincadeira de ciranda mesmo, tá? Eles vão ficar rodando aí. Fazendo uma ação vetorial. Quando você bota no modo automático, eu sei que está riscado e está até confuso, né, de entender, mas espero que você esteja entendendo. O que é que vai acontecer com a zona de interferência? A zona de interferência no automático vai fazer isso aqui, ó. A zona de interferência fica bem maior. Vai ficar uma mega zona de interferência. Se você for trabalhar na coxa de um paciente, você consegue pegar vários músculos com essa combinação. Você consegue pegar áreas maiores. Você consegue fazer uma aplicação mais difusa, sem precisar de tantos canais. Aí é uma jogada para você utilizar o automático em grandes áreas, utilizar o manual em médias áreas. Deixa eu apagar tudo. E se você quiser trabalhar em pequeniníssimas áreas, como o hálux, os dedos da mão, se você quiser trabalhar na face, você não precisa de tantas áreas porque a área é pequena, mas você gostaria de aplicar, tá? Você acha interessante usar. Não tem problema, ele vai lhe dar uma terceira opção. Estou dizendo que o cara fez foi coisa. Rapaz, dá trabalho apagar depois de riscar tanto aqui. Rapidinho, tá, galera? Tô apagando. Tá vendo? Pronto, pronto, pronto. Pronto, apaguei. Então, ele vai nos dar mais uma terceira opção. Antes de mudar para essa terceira opção, olha o que eu falei aqui, ó. Manual é o estático, automático é o dinâmico, tá certo? Dinâmico aumenta a área. Agora ele vai lhe dar uma terceira opção. E o nome dessa terceira opção não é mais tetrapolar. Será agora bipolar. Bipolar só vai ter canal 1 e bi porque só vai ter 2 eletrodos mesmo. Tá? Se só tem 2 eletrodos, não vai haver cruzamento e zona de interferência. Só vai sair daqui a resultante. E essa resultante, galera, é de baixa frequência. Tá? Ou seja, é um valor que vai estar entre 1 e 250 Hz. Beleza, galera? Então, daqui, quando você escolher bipolar, esquece canal 2, usa só canal 1 e vai sair daqui. O planejamento se faz exatamente o mesmo, tá? Você escolhe 4.000, 2.000, escolhe tudo. Só que na hora de dizer quantos eletrodos você quer, você diz, ó, só cabem 2 na mão, no pé, deixa eu ver, no rosto. Em áreas que sejam muito pequenas, aí o bipolar faz todo sentido, porque você não vai colocar 4 eletrodos para o hálux do paciente. Não faz sentido. Tá certo? Então, esses são exemplos claros. Nós temos essas 3 possibilidades aí de modo de utilização. Pronto. Uma vez que você já aprendeu isso daí, já está meio caminho andado para já saber. Vamos dar uma revisada agora nos parâmetros? Dar uma pequena revisada aqui, tá certo? Dá uma sacudida, acorda, levanta. Não quero ver ninguém deitado aí agora. Ninguém. Tá vendo? Vou falar que eu sei que tá deitado. Matheus estava deitado agora, assistindo minha aula deitado. Caio, acho que já saiu. Não sei se saiu ainda para a aula dele. Mas vamos lá. Daqui a pouco tá voltando aí, tá? Mas quem tiver deitado, levanta. E presta atenção nesse negócio aqui. Vamos lá, hein? Quais são os parâmetros? Frequência, que é de quanto, gente?
4.000 ou 2.000. A AMF, que é de quanto? De 1 a 250. AMF, variação da AMF, que é de 1 para 100. E o slope, são 3 opções de slope. 6 para 6, agudo. 1, 5, 1, que é subagudo. E 1 para 1, que é crônico. Modo tetrapolar ou bipolar. Se você escolher o tetrapolar, ele ainda vai lhe perguntar manual ou automático. E se você escolher bipolar, é bipolar mesmo. Agora ficou faltando tempo de aplicação e intensidade. Tempo de aplicação, em média, 20 a 30 minutos, mas você pode chegar até 60 minutos de aplicação. Até 60 minutos de aplicação. Como a maioria dos nossos efeitos, eles estão voltados para mecanismos inibitórios da dor, geralmente a gente consegue efeitos inibitórios da dor interessantes aqui. Mas, se nós queremos extrapolar um pouco mais, mexer na plasticidade cerebral, isso é coisa para outra aula, talvez seja necessário tempos maiores, em torno de 40 a 120 minutos. Mas, gente, isso é para qualquer modalidade de eletroestimulação que nós queiramos gerar efeitos neuromodulatórios. Isso é coisa para outra aula, isso não é coisa para vocês agora nesse. Isso é coisa para quando vocês estiverem mais maduros nas correntes elétricas para a gente conversar. A princípio, o que você precisa saber é tempo de aplicação, em média, de 20 a 30. A gente já começa a gerar efeitos terapêuticos a partir daí. E quais são os principais efeitos terapêuticos? O foco da corrente interferencial, ela foi moldada e preparada para ser uma conduta eletroanalgésica. Eletroanalgesia. Ela foi moldada para isso daí. Mas eu posso dizer que é uma corrente que só faz isso? Não, gente. Além da analgesia, é possível que a gente consiga trabalhar aqui. É possível não. Existe a possibilidade da gente trabalhar tônus, tonificação da musculatura. É muito possível, extremamente provável e documentado, que a gente consiga trabalhar o reaprendizado motor, favorecendo o reaprendizado de um movimento, reaprendizado motor. As correntes elétricas ajudam absurdamente nisso daí. Em algum grau, a gente consegue trabalhar fortalecimento, ela não é moldada para fortalecimento, mas em algum grau a gente consegue gerar aumento do tônus e aumento do, não vou dizer trofismo, mas os primeiros passos num trabalho de despertar da musculatura, de fortalecer a musculatura, ela pode nos ajudar sim, tá certo? Ela pode nos dar esse apoio nos primeiros nos primeiros passos de trabalho de força do nosso paciente. Então, a gente pode brincar com esses 4 indicações aqui. Ainda tem uma que eu nem falei, que é retorno venoso, a mobilidade de fluidos, mas retorno venoso, em caso de edema, a gente pode utilizar também. Então, se a gente quer mobilizar fluidos em um quadro de edema, a gente pode utilizar a corrente interferencial, ela vai ajudar bastante. Então, a gente pode pensar em outras utilidades que não seja apenas a eletroanalgesia, tá certo? Ok, vimos aqui que ela é uma corrente com um fim muito parecido com o do TENS. Por isso que é natural uma comparação entre TENS e interferencial. É natural, gente, é natural. Então, vocês vão ver assim, ó, TENS e interferencial servem para a mesma coisa? E eu digo para você que sim, tá? Só que um é de média e a outra é de baixa, tá? E aí eu vou fazer um resuminho aqui para vocês agora. Quando você pensar em TENS, pense em interferencial também.
Professor, existe diferença terapêutica, vantagem terapêutica de uma em relação à outra? Não. Aonde eu uso uma, eu uso a outra. Professor, e por que existem as duas? Se as duas têm finalidades muito próximas, muito parecidas. Porque as duas têm origens diferentes, surgem em momentos diferentes. As duas têm possibilidades de uso conforme o paciente se adapte melhor. Então, tem aqueles pacientes que se adaptam melhor ao interferencial, tem aqueles que se adaptam melhor ao TENS. Só que TENS é muito mais conhecido, TENS é muito mais barato, e é o que a gente mais ouve falar. Mas isso não inviabiliza eu utilizar a interferencial. E hoje, com os meus anos de carreira na área de eletroterapia, posso falar para alunos de graduação em fisioterapeuta que não é necessário ter as duas. É necessário que você tenha uma e use ao máximo, explore ao máximo. Você quer ter duas para quê? Só para tirar ondinha? Não faz sentido. Tenha uma e explore o máximo que essa uma pode te oferecer. Você não precisa ter todas as correntes. Você precisa ter poucas e saber usá-las ao máximo. Essa é a grande ideia. Tá certo? Para finalizar, intensidade. Como é que eu penso a intensidade? Como é que deve ser pensada a intensidade? Deve ser pensada da seguinte forma: sensorial baixa, sensorial, ou seja, gera aquele formigamento, sensorial baixa, ou sensorial alta, quase contraindo. O que é que você mais deseja? Sensorial alta, quase contraindo. Ah, mas eu não consigo porque meu paciente se queixa, reclama de dor. Aí você parte para o sensorial baixo e tá tudo certo, tá tudo lindo. Beleza? Isso não é um problema. Na verdade, você deseja o de cá, mas você vai colocar o que o seu paciente permite. Tá certo? Acabou, galera. Deixa eu apagar essa bagaceira aqui. Adorei esse negócio de ficar riscando. Só queria que a tela fosse touch para eu poder riscar na tela. Que aí eu riscava melhor. Paga. Eu queria que o negocinho fosse maior, mas eu não consigo aumentar a borracha. E eu tentei aumentar a borracha aqui, a borracha não tem onde aumentar. Mas tá ótimo, tá tudo certo. Pronto, galera. Consegui esclarecer um pouco para vocês, consegui deixar claro para vocês um pouco sobre a corrente interferencial. Deixa eu só tentar pegar aqui um vídeo do YouTube. Eu tenho tempo para isso? Tenho, né? Então todo mundo tá aqui, todo mundo espera, ninguém vai embora não. Só, ó, 2 pessoas já saíram. Espero que seja 2 pessoas. Não, mas tá todo mundo aqui. Já comecei 2 horas da tarde, então já tá todo mundo tá aqui. Quem saiu, manda voltar aí, hein? Já vou olhar aqui, ó. Tinha um Lzinho aqui que eu não tô vendo mais o L. Quem era o L? Entreguem aí a colega de vocês. Tô de olho, hein? Ó, deixa eu tentar botar aqui um videozinho no YouTube sobre corrente interferencial. Eu vou ver se eu acho. Pronto. Eu quero para o aparelho logo. Eu quero que vocês vejam os parâmetros no aparelho. Eu não quero que vocês ouçam, não. Eu quero só que vocês. Ah, tá. Pronto, esse exemplo é até do aparelho que tem lá. Esse é um aparelho que a gente chama de aparelho de terapia combinada.
Mas vamos lá, ó. Ele está escolhendo agora a corrente. Tinha a russa, tinha a australiana e a interferencial. Ele vai parar na interferencial. Tetra ou quadripolar? Vocês viram que ele falou, eu escolhi a interferencial, tetra ou quadripolar. É exatamente o modo. Você já escolhe se você quer a interferencial tetrapolar ou bipolar, beleza? Nesse item, eu vou selecionar a frequência portadora ou captadora. Nesse momento aqui, ó, nesse daqui, que está o númerozinho 2, super difícil de enxergar, ele está colocando aqui a frequência portadora, que é de 4 ou de 2 kHz, 4.000 ou 2.000 Hz. Nós utilizamos para analgesia 4.000 Hz ou 4 kHz, para ser mostrado aqui no aparelho. E aí existe uma explicação com fundamentação teórica, mas na prática não há uma comprovação devidamente clara sobre isso, que é o seguinte: quando você escolhe 4.000, você está preferindo uma conduta mais analgésica. Quando você está escolhendo 2.000, você está preferindo uma conduta mais motora, tá certo? Então, essa é a justificativa de escolher 4 ou 2 kHz. Eu vou colocar a frequência de batimento ou frequência resultante, que é aquela onde ocorre num dos canais a dispersão de 4.000 Hz como frequência. Vamos supor que eu coloque aqui. Aonde está o dedinho dele agora é onde ele está escolhendo a AMF. A descrição dele aqui é frequência de batimento. É a frequência moduladora. Então, vocês vão ouvir um monte de nome, assim, um monte de apelidos para se referir à frequência moduladora. Tá certo, galera? Que é aquela que vai de 1 a 250. Se vai de 1 a 250, é justamente aquela gordurinha onde vai gerar o efeito terapêutico. Tá certo? Então, todos os parâmetros que eu falei estão aí. 10 Hz. Ele escolheu 10 Hz, hein? É baixa ou alta? 10 Hz. Baixa ou alta frequência da MF? Baixa. Se é baixa frequência, eu posso botar baixa em condições extremamente agudas? Não é indicado, né? Não é legal, não, porque vai gerar aquela sensação de vibração e pode ser. Pode machucar. Rebateu-se 4.010 4.000 Hz e eu tenho aqui uma frequência resultante ou de batimento de 10 Hz, que é aquela que vai exercer a ação terapêutica no tecido. Tá? E outra opção, eu tenho como modular a rampa da amplitude para evitar a acomodação e trazer um efeito de maior agradabilidade para o paciente. Tenho 3 opções nesse aparelhinho. Uma rampa da amplitude de 1,5 para 1. Então, Isso que ele vai falar agora é o slope. Que aí ele está falando, eu posso botar aqui uma rampa de 1 para 5 para 1. E aí ele vai dizer, o que ele está dizendo é, vai sair de uma frequência durante 1 segundo, vai se manter 5 segundos lá em cima e depois 1 segundo vai descer. Aí ele está escolhendo qual é que ele vai utilizar. Se é 1 para 5 para 1, 6 para 6 ou 1 para 1. 1 segundo vai subir, 5 segundos afetou os pulsos e 1 segundo caiu-se aqueles pulsos, a agradabilidade para o meu paciente. Tem a outra possibilidade de trabalhar com 1 para 1. Então, 1 segundo. Aí ele de 1 para 1. Os pulsos, 1 segundo regrediu, recaiu aqueles pulsos, e aí recomeça o ciclo. Tem também a opção de 6 para 6. 6 para 6. Passando e quase 6 segundos decaindo. Seria a rampa da amplitude, para evitar a acomodação e trazer uma agradabilidade para os pacientes. Temos também uma variação de pulsos que pode ser acrescentada à frequência de batimento ao resultante. Aí, depois de falar do slope, é que veio o delta AMF, que é aquela variação de 1 a 100 que a gente vai botar caso o nosso paciente precise de variação. Aí você vai escolher quanto é que você quer que varie. É um valor de 1 a 100. Vamos supor que aqui eu deixei uma resultante de 10 Hz. Para realmente minimizar a acomodação, eu vou deixar aqui, 20
25 pulsos, 25 Hz de frequência adicional. Então, o que o aparelho vai fazer? Eu já colocar aqui o tempo, 20 minutos, ele vai jogar uma frequência final de 10 Hz nos tecidos biológicos do paciente, e desses 10 Hz tem uma variação até 25 Hz. Ele colocou AMF em 10 e colocou delta AMF de 25. Então, ele vai pegar, ó, 10, vai subir mais 25, ele vai até 35. Aí, depois vai voltar até os 10. E isso ele vai fazer no que ele botou aqui de 6 para 6. Então, ele vai sair de 10 e vai até 35 em 6 segundos. Depois que ele chegou lá em 35, ele vai descer até 10 por mais 6 segundos. Captaram o que ele fez aí? 10 Hz variando mais 25. 10 Hz variando mais 25. Para realmente não gerar acomodação. Eu dou play, start e vou regular o canal 1 e o canal 2 nesse aparelhinho. São os canais que me permitem. Canal 1 e canal 2. A corrente interferencial. Lembrando que ela é despolarizada. Então os eletrodos são de gel cola, alta adesivo ou borracha siliconizada e luz carbono. Pronto, galera. Estão vendo aqui o cruzamento? Ó. Canal preto com canal preto. Canal laranja com canal laranja. Então, tá tendo um xizinho aqui, ó. Gerando a zona de interferência. E se ele colocou lá no tetapolar automático, essa zona de interferência vai pegar uma área enorme aqui. Tá certo? Isso aí é bom, provavelmente está fazendo para o quê? Para um quadro de lombalgia. Provavelmente. Talvez essa não seja uma posição agradável para quem está de fato com dor lombar. Botar um travesseirinho na barriga. Ah, já tá. Já tá com um travesseirinho aqui na barriga. Um travesseirinho. Nem sei se é travesseirinho. Mas aí, botando aqui um travesseirinho na barriga, dá uma aliviada. Pode ficar de barriga para baixo, na posição ventral, ou decúbito lateral e fazer a aplicação. E tá tudo certo. Vou aumentar aqui a intensidade de acordo com o relato do paciente e vou unir o sensorial para motor. O paciente começou a sentir a vibração. Pode parar por aqui. Pronto. Então, aqui estão as intensidades do canal 1. Joguei 25 mA e 22 mA. Canal 1 e canal 2. 25 mA em cada um dos canais. E lembrando ali na prática, mostrando para vocês, que eu tenho o canal 1, o canal 2. O efeito vetorial nesse sentido aqui, ó. Tá? Entre os eletrodos. A gente fala que forma um trevo de 4 folhas. Por isso que ela é também descrita como uma corrente interferencial vetorial. Beleza, galera. Deixa eu tirar aqui porque já mostrou o que interessa. Espero, de fato, que vocês tenham entendido sobre a corrente interferencial, ela tenha feito algum sentido na sua cabeça, mesmo sem a gente conseguir estar junto, próximo, eu acho que dá para ver, dá para visualizar, dá para entender, mas, de fato, vocês precisam praticar. E a gente vai ter que criar esse momento lá na frente, tá? Para vocês verem o aparelho, sentirem e palparem isso daí. Mariana, deixa eu ler aqui, menino, quase uma redação aqui agora. Mariana, deixa eu ler, ó. Professor, fiquei curiosa em ver algumas matérias sobre academias de eletroestimulação e uma tecnologia chamada Mira Baritech. Beleza. Acho que você é a pessoa certa para responder. Esse treino muscular pode estar na modinha agora. Usando a estimulação em um macacão, os eletrodos potencializam de fato o ganho de força tônus muscular em torno de 20 minutos. É mesmo? Sem levantar peso? É mesmo. O que é que acontece ali? Deixa eu só explicar para você. Antes de explicar sobre isso aí, isso está na modinha e já está na modinha há vários anos. Eu acho que já tem pelo menos uma década em que essas academias de eletroestimulação, elas estão espalhadas no Brasil todo. Então, tem artista pra caramba fazendo esse tipo de academia e você não aguenta fazer mais do que meia hora. Se você faz meia hora com esse aparelho, você vai ficar com dor durante uma semana enorme. Por quê? Porque o nível de exigência de contração muscular é muito grande. Agora, você não carrega peso. Você faz um movimento
contra a resistência. Isso é um peso absurdo, isso é uma carga absurda que você faz. Então, não é colocar o macacão e esperar que ele faça o resultado. Você coloca o macacão está conectado ao aparelho que tem um programa de exercício, o aparelho lhe diz qual é o exercício que você tem que executar naquela hora, e quando você estiver executando, vai estar mandando uma contração para o músculo contrair. Só que os movimentos, eles são contrários à contração, fazendo uma atividade excêntrica, tá? Fazendo com que você tenha uma atividade excêntrica da musculatura. E a atividade excêntrica, a gente consegue gerar mais carga, mais ganho e por aí vai. Então, por trabalhar com músculos com a contração excêntrica, já é uma vantagem muito grande em relação a quando a gente trabalha com carga, com peso, tá certo? E o segundo é que são vários músculos ao mesmo tempo. Então, você não faz uma série de bíceps, depois uma série de peitoral, depois uma série de não sei o quê, depois você faz séries de vários músculos simultaneamente. Aí você vai ver uma galera com a cara de dor gigantesca aqui, ó. Não queria mostrar fazendo o exercício. Se for só propaganda, não vale. Pronto. Pronto. O aparelho manda fazer um exercício e na hora que está contraindo o músculo, ele está fazendo um movimento oposto à contração do músculo, não favorável, é sempre oposto. Aí, você conseguir vencer essa resistência é punk, é puxado mesmo. E isso trabalha de verdade. Só que, se você for fazer uma academia dessa, se prepare para bancar aí pelo menos 200 a 300 por sessão. Imagine, você vai pagar a academia aí de uns 1.500, de uns 1.500, 2.000 reais, só para fazer academia de eletroestimulação. Mas funciona. A vantagem é que você faz em 20 minutinhos, né? Se você tiver grana, fica à vontade. Só não vá falar isso para os seus alunos, seus colegas, porque aí a galera vai ficar com inveja e vai querer que você pague para eles também. E o professor também vai ficar com inveja. Eu queria que você pagasse para mim. Viu? Tranquilo. Se quiser pagar para a turma, fica à vontade. Tá? Então, beleza. Mas é assim que funciona. E qual é a corrente que está ali? É a FES. FES. Tá? Não é nenhuma outra coisa do outro mundo, não. É simplesmente FES. A tecnologia está em vestir o macacão, botar vários eletrodos para contrair simultaneamente. Mas a corrente é a mais simples que tem. Tá certo? Beleza, galera? Conseguiram entender? Tudo na paz? Tudo certo? Então, ótimo, viu? Valeu, valeu, valeu. Um beijo no coração. E tudo certo. Tudo ótimo. Valeu. Grande abraço. Tchau.